Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, segunda-feira, 2 de setembro, a lição 10, ela tem como título Não ficará pedra sobre pedra. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, capítulo 13, do versículos 1 até 13. E aqui o grande apóstolo de Jesus, Marcos, ele narra que Jesus e seus discípulos, eles saíram do templo ali de Jerusalém, após assim um belo culto de sábado, como era costume, e os discípulos assim maravilhados, com toda aquela estrutura do templo, com aquelas grandes pedras de mármores assim, que refletiam, no exterior da construção do templo. Eles indagam a Jesus e falam assim, mestre, vede que pedras lindas e bonitas. E Jesus, de frente para eles, você responde, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos reagiram assim, espantados, não esperando aquela resposta de Jesus, quanto a essa declaração de Jesus, E em particular, Pedro, Tiago, João e André, eles perguntam para Jesus, mestre, mas quando ocorrerá o fim de todas as coisas? E ali Jesus apresenta assim, ponto por ponto, coisas importantes de sinais do fim do mundo. E os discípulos, eles ficaram assim impressionados assim com aquela grandeza daquele templo, pela construção toda, que foi feita, porque foi feita no tempo de Herodes, com os melhores materiais e pedras assim de mármore, que elas refletiam assim, aquela beleza exterior da construção. E eles disseram a Jesus, mestre, que maravilha de templo, que está ali em Marcos capítulo 13, e eles ficaram assim, como maravilhados, com aquilo ali, e com a resposta de Jesus, eles aguardavam assim, algo assim diferente. Porém, Jesus, ele não vê como o homem vê, porque Deus não vê como os olhos que os humanos veem, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, e Isaías 11, 3. E Jesus já havia entrado ali várias vezes naquele templo, e dado várias mensagens que as pessoas saíram assim emotivas, mas porém Jesus já havia constatado a iniquidade dentro daquele templo, que tomava várias vezes, que ele foi lá e observou isto. Ele constatou a iniquidade que tomava conta do povo de Israel desde muito antes, que está lá em Isaías 11, 11. E ali com os discípulos, ele passa a olhar bem adiante, do que eles estão vendo, para acontecimentos que ocorreriam e para as profecias que se cumpririam,
que poucos anos depois, após o povo de Israel rejeitar, traria muitas ruínas, né, sobre aquela cidade de Jerusalém. Quando Jesus disse aos seus discípulos, se referindo àquela cidade, e disse assim, em frente ao templo, que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, que está lá em Marcos capítulo 13, versículo 2, é claro, né, que Jesus prestou assim, bem atenção na exclamação dos discípulos, né, pela magnitude do templo, né, da estrutura física do templo, e que pensamentos passaram pela mente, né, do mestre ali, e não como a forma expressada por ele, que ele sentiu a rejeição, né, do povo de Israel por ele, Salvador. E a visão da estrutura física do templo, pela beleza que era real, mas Jesus não estava gostando da situação espiritual que se encontrava Israel. E com tristeza ele mencionava que viria um tempo e tudo aquilo, aquele edifício, aquele templo, que os discípulos ficaram assim maravilhados, não ficaria pedra sobre pedra ali. E até Jesus diz, vocês apontam, né, para essas grandes pedras bem feitas, até que parecem indestrutíveis, né, fortes, né? Mas olhem, ele falava assim, mas olhem, meus seguidores, as minhas palavras, que virá um dia em que tudo isto não ficará pedra sobre pedra. E a história até hoje nos ensina que no ano de 70, né, depois de Cristo, a cidade de Jerusalém, portentosa em uma fortaleza, foi objeto de um cerco pelos romanos, onde ela foi totalmente destruída pelo exército de Tito. Esse terrível castigo provou grandemente a fé dos crentes na época, que eram apegadas à idolatria, né, à cidade de Jerusalém. Os discípulos até quiseram saber qual seria o tempo em que todas essas coisas aconteceriam e qual seria o sinal para quando eles estivessem para acontecer, que ele fala ali em Marcos capítulo 13, versículo 4. E diante desse cenário assim estonteante ali do templo de Jerusalém, cujas pedras de mármore branco puro refletiam a luz do sol, grande admiração tomou conta do coração dos discípulos. Eles não estavam conseguindo entender a mensagem de Cristo. E aquele lugar era o que tinha como referência de sagrado para eles. E despertava-lhes assim profunda reverência para aquilo. Mas quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra no templo, que não fosse derribada, eles de sobremodo ficaram assim meio tensos e aflitos, né? Mas Pedro, Tiago, João e André, está lá em Marcos 13, capítulo 13, versículo 3, não guardaram aquela aflição para si. Eles quiseram saber mais detalhes. E em momento oportuno, ele pedindo para o mestre que revelasse qual seria o sinal que precederia o fim dos tempos. O relato que segue e é apresentada não somente mas diversos sinais que deveriam ser observados, sabendo de algo maior que iria para acontecer na finalização do mundo. E diante de tão solene mensagem, as primeiras palavras de Cristo foram: vede que ninguém vos engane, que está lá em Marcos 13, 5. Portanto, o primeiro sinal apontado por ele, Cristo, como grande evidência de que o fim está próximo,
foi o engano. Sucessivamente, outros sinais foram apresentados, como o princípio das dores, que ele fala lá em Marcos 13:8, e comparando o cumprimento do tempo profético, né, como uma mulher que está prestes a dar à luz, Jesus revelou quais seriam as primeiras e as derradeiras contrações até que ele, Jesus, viesse pela segunda vez a este mundo. Por isso que em Marcos capítulo 13, versículo 5 até versículo 13, Jesus não passou-se a maior parte do tempo descrevendo a queda de Jerusalém. Ele passou a falar de coisas futuras, assim, com mais importância, né, de eventos e profecias. E sim o futuro mais à frente, alertando os discípulos, né, sobre o que poderiam esperar no ministério deles ali, discípulos, de estabelecer uma igreja verdadeira cristã, onde eles teriam dificuldades e que não seriam fácil, e que eles teriam atribulações, teriam dificuldades. Os discípulos de Cristo seriam perseguidos, julgados e até mortos devido ao nome de Cristo. O Senhor Jesus os encorajou de antemão com palavras firmes, lá, que está lá em Marcos capítulo 13, versículos 11 até 13. E disse, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isto falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo, que está lá no verso 11 desse capítulo 13. E isso também é para nós hoje, né, um alento, né, nesses momentos que antecedem a segunda vinda de Jesus, para nós estarmos atentos a esses sinais, né, para nós nos fortalecermos a cada manhã, ser batizado pelo poder do Espírito Santo e buscar realmente mais conhecimento sobre essa grande volta de Jesus. E Jesus completa nessa sequência, ele diz assim, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão, que está lá no verso 12. E hoje nós vemos isso, né, de muitos filhos se rebelarem contra os pais, que são pessoas consagradas na igreja, que buscam passar a verdade e proclamar o evangelho, e que seus filhos estão realmente perseguindo, maltratando-os nas suas casas, né? Porém, Jesus diz que durante essas profecias, que o povo de Deus não deve temer turbulências e provações. Todos devem se consagrar vigilantes, porque o Espírito Santo os guiará no meio dessas aflições e dificuldades. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque não existe outra forma de você alcançar o reino dos céus senão através de Jesus. Porque Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E essa é uma verdade que todos nós temos que aceitar. E que nós temos que buscar essa orientação através das Sagradas Escrituras. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria. Porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na sua mente. Começa realmente você ter entendimento, você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E isto é porque o Espírito Santo está contigo, porque você aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima,
Porque os sinais estão se cumprindo, como ele disse lá em Mateus 24, estão se cumprindo a cada dia. Está se aproximando a volta de Jesus. E quando ele voltar, ele vai levar você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Você poderá abraçar seus entes queridos. Já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.